Olá, boa noite a todos. Terça-feira, 12 de janeiro, vejam os destaques de hoje aqui no Segunda Edição. Coronavac. Butantan apresenta resultados da vacina contra a Covid-19. Nenhum vacinado morreu ou precisou ser entubado. E a maioria sequer apresentou sintomas. Todos mais pobres. O poder de compra do brasileiro é o menor em 15 anos e são os alimentos que fizeram os preços dispararem. E a volta dos gigantes. Saiba por que esses vegetais chegam ao tamanho GG. Mas que baita salada, hein, gente? O SBT Rio Grande, Segunda Edição, começa agora. Eu te convido, vem com a gente. E a gente abre o Segunda Edição de hoje, desta terça-feira, falando sobre a grana que está mais curta. A carteira está mais vazia para todo mundo. O poder de compra do consumidor é o menor dos últimos 15 anos, segundo o Diese. Ir ao mercado ficou bem mais caro. Quem vai sabe. Tem que fazer uma ginástica para fazer um pouquinho de economia. Pois a pesquisa nacional da Cesta Básica de Alimentos indicou que em 2020 houve aumento de preço em todas as capitais brasileiras. Aqui em Porto Alegre, a alta foi de 21,60%. Deixa eu saber da minha amiga Aline Schneider, que está no litoral. Qual foi o vilão que está ou que já saiu da mesa dos porto-alegrenses, guria? Boa noite. Oi, Chemali, boa noite a todos. O óleo de soja, 126,32% mais caro. Isso foi um grande prejuízo para este restaurante onde eu estou agora, que tem como carro-chefe o peixe frito. Diante dessa alta, o valor dos pratos precisou ser reajustado. A gente teve que aumentar um pouquinho os valores, em torno de 10%, não mexendo nos pratos para não perder a qualidade, né? A gente teve que diminuir o nosso lucro e tal. Dos 13 produtos da pesquisa, todos tiveram alta. Além do óleo de soja, o que subiu também foi o arroz, mais de 90%, seguido da batata e do feijão, 60% mais caro. O leite também teve uma alta de 30%. Entre as frutas, a banana é a grande vilã, 41,02% mais cara. Segundo essa pesquisa, por conta disso, o valor da cesta básica agora passou para R$ 615,66, um aumento de 21,60% em 2020. Durante o ano de 2020, nós tivemos aí um forte aumento do dólar, um grande aumento do volume das exportações, fatores climáticos, né, intensidades de chuvas e seca, e também redução da área plantada. Além disso, nós tivemos também o abandono da política de estoques reguladores por parte do governo, que em momentos como esse poderiam acomodar essas altas, como exemplo, por exemplo, do arroz, né? E considerando, Chemali, o novo valor da cesta básica, o salário mínimo deveria ser de R$ 5.300, ou seja, 5 vezes maior do que o piso hoje em dia. Atualmente, um trabalhador, imagina só, precisa trabalhar mais de 16 dias no mês, 8 horas por dia, para conseguir comprar os itens essenciais da alimentação. A violinha ficou mais salgada, mas ainda assim irresistível, hein? Ou tá preferindo um sanduíche, hein, Chemali? Olha, eu comi um sanduíche hoje durante a tarde, até botei nas redes sociais, mas ainda prefiro a violinha bem fritinha. Pede uma pechincha aí, final de semana eu tô indo pra praia, viu, Aline? Combinado. Tá certo, minha amiga. Beijo, um abraço. Bom trabalho aí pro Litoral Norte. Tá complicado, né? R$ 615 a cesta básica. A gente tenta descontrair, mas quando fala no preço, dói, né, gente? E tem que pesquisar. Mas não adianta. A alta tá aí, a inflação tá aí, como disse a Daniela Sandi do Diese. Exportações, dólar alto e quem paga o preço é o povo brasileiro. Vocês aí gostam de mistério? Eu gosto de mistério. Agora eu quero saber qual é o mistério que está por trás dos legumes gigantes, deste tamanho. Será que isso é normal? Quem vai responder é a Alessandra Bergman, no Momento Agro.
Não é tão comum, mas é bem normal, Chemali, principalmente quando o produtor rural, que é um especialista em plantar e colher, prepara muito bem o solo. No caso, a abóbora e a beterraba aí do seu Paulo Rodrigues, as sementes delas encontraram um microambiente muito favorável, com sol, água, nitrogênio na medida exata do que todas as demais plantas na mesma lavoura. E aí, o fruto da planta ou raiz cresceu mais volumoso do que as demais da mesma lavoura, principalmente se tiver um espaço maior para crescer, segundo o técnico da Emater Gervásio Paulo. Geralmente isso acontece com raízes, tubérculos e ramas. A abóbora é muito comum acontecer. Olha essa aí de 1.056 quilos que nasceu nos Estados Unidos em 2014. Acontece muito também com batata doce. Essa aí nasceu no Líbano e teve 13 quilos. Aqui no Brasil tem o caso do repolho com 10 quilos e 1 metro de diâmetro, colhido em Corupá, Santa Catarina. E tem gente se especializando em produzir legumes e frutas gigantes. É o caso aí do seu Célio Trenter, de Coronel Barros, aqui no Rio Grande do Sul. Ele colheu 150 melancias, todas com mais de 20 quilos. Olha o tamanhão delas aí. Não tem mágica, basta ter técnica e bom solo para produzir esse tipo de planta. É com você, Chemali. Tá certo, é de fartura que as famílias brasileiras precisam. Olha, gente, pegar no sono na noite passada e durante essa madrugada foi complicado. A chuva, temporal aqui na capital gaúcha, causaram transtornos e algumas regiões aqui do nosso estado também. O total de clientes sem luz chega a 95 mil só na área da CE. O sul do estado foi a região mais atingida. Lá em Pelotas, há 68 mil pontos sem energia elétrica ainda. E aqui na capital foram 6 mil. Olhem só o susto que levaram os passageiros de uma balsa que faz aí a ligação entre São José do Norte e Rio Grande. Luciane Coman tem as informações. A imagem é assustadora, né, Lu? Boa noite. Nossa, boa noite, Chemali. Que susto mesmo, hein? Essa balsa fazia a travessia ali entre São José do Norte e Rio Grande. A empresa responsável disse que a lancha saiu de Rio Grande às 7h20 da noite. Estava chovendo, mas ainda não tinha vento. E aí eles pegaram o temporal no meio do caminho ali no canal São Gonçalo, começou os ventos, raios e esse transtorno todo, né, que acabou pegando todo mundo ali de surpresa. A gente vê que foi uma viagem bem conturbada, o pessoal em desespero, muita gente recorrendo ao colete salva-vidas. Havia 3 tripulantes e 59 passageiros. Claro, ninguém ficou ferido, não passou de um susto, felizmente. A lancha ela tem capacidade para 80 pessoas, mas ela está aí com a capacidade reduzida por causa da pandemia. Agora, que susto essa gente passou, hein? A gente vê a gritaria, o pessoal tentando colocar os coletes ali rápido, porque realmente era de assustar, né? Era uma situação onde as ondas ali, o movimento dos ventos e toda a chuva assustou bastante. Eu já peguei essa balsa aí, viu, Lu? Pois é, então imagina tempo meio tranquilo, temporal ali, com aquelas rajadas, 80 km por hora, levantando onda, batendo ali na lateral, né, dessa lancha. Olha que susto, eu já peguei assim um mar bem agitado e Chemali, eu fiquei achando, meu Deus do céu, será que a gente vai sair dessa? Não há o que fazer, só rezando, né, ali colocando o colete salva-vidas ali, torcendo para não cair no mar. Felizmente tudo acabou bem, né, mas aí a viração do tempo, né, gente? Por isso que a gente tem que estar sempre alerta aí à previsão da meteorologia. Lu, daqui a pouco a gente volta a conversar contigo direto da redação. Daí, gente, olha que susto que foi. Pá! Nossa Senhora. Olha, tá quase na hora. Tá quase na hora. A noite é de Libertadores e com exclusividade aqui no SBT. Logo mais às 9h15 tem a transmissão de Palmeiras e River Plate. E sobre esse jogo, o narrador, Théo José, testou positivo para a Covid-19 e dá lugar a Luiz Alano, que narrou o Grenal do Beira-Rio nesta Libertadores. Toda a recuperação ao Théo José e gogó de sobra pro Luiz Alano. A nossa colega Fernanda Arantes tem informações sobre esse jogaço de hoje. Na tela. Com a vantagem da vitória do jogo de ida por 3-0, o Palmeiras, único invicto na Libertadores, joga em casa, vai enfrentar o River, que tem uma missão
muito complicada. Precisa pelo menos fazer 4 gols para passar para a próxima fase. O River, que tem um histórico de participar sempre das finais da Libertadores, se vê numa condição muito complicada. Já o Palmeiras tem algumas voltas, por exemplo, o Luan volta para essa equipe e deve ter uma mudança porque Patrick de Paula foi suspenso e quem deve entrar no lugar na escalação é o Zé Rafael. O Palmeiras vem num momento muito importante, com 4 vitórias consecutivas, um momento inspirador em que sua torcida vai fazer um corredor verde aqui em São Paulo para incentivar essa equipe na busca por uma final da Libertadores que vocês conferem aqui no SBT. Marcelo e Jeremias, é com vocês aí no estúdio. Tá certo, Fernanda Arantes vai acompanhar esse jogo. Jeremias Werneck, meu artilheiro finalizador. Bom te receber aqui de novo. Bom tá aqui. O que o pessoal pode esperar? A dupla Grenal não tá mais na Libertadores, mas o Brasil tá e a gente tem que torcer para os times brasileiros, né, Jeremias? A gente pode esperar emoção. Falou da dupla Grenal, aí não tá mais, mas esse jogo tem muito a ver com o Grêmio Inter, tá? Tem. Nas entrelinhas. Nas entrelinhas. Tem influência, mas tem emoção acima de tudo, Chemali, porque é uma semifinal. E porque não se esperava tudo que o Palmeiras fez semana passada em Buenos Aires. Poxa vida, 3-0, a gente tá vendo aí, ó. Olha o primeiro gol do Rony. Não é normal o Armani fazer isso aí, ele falhar. E olha o Luiz Adriano. O Luiz Adriano, já a gente vai falar mais sobre ele. A virada dele do Luiz Adriano, a arrancada dele é de quem entende, né, Chemali? O Chemali, como um grande jogador de futebol, já sabe. E jogadinha ensaiada também nessa cobrança de falta. Aí, ó. Então tem muita emoção. Falei que tem relação com o Grêmio Inter. Tem sim, senhor. Não é circo, mas tem sim, senhor. Por quê? O Palmeiras é adversário do Grêmio na sexta-feira, Campeonato Brasileiro, e na final da Copa do Brasil. Se o Palmeiras for para a final, muda tudo as datas, tá? Eu não vou citar aqui que tem um monte de cenário. E se o Palmeiras inventa, entre aspas, de ganhar a Libertadores, a final da Copa do Brasil vai ser só em março. Lá em março. É? E pro Inter tem muito a ver, porque se o Palmeiras ganhar a Libertadores, aumenta a zona de classificação direta para a fase de grupos da Libertadores ano que vem. Tudo bem, o time do Abel nesse momento tá pensando no título, mas vai que, né? Não, né? O plano B tem que estar sempre ali, né? Pertinho. É igual a balsa lá, né? Bota o colete, né? Pra garantir. Bota o colete. Né? Agora, tem um cara que tem uma ligação com a história do Inter e tá no Verdão hoje. Com certeza. O Paza conversou com o pai dele, é isso? Claro, tem reforço na torcida do Verdão aqui em Porto Alegre. A reportagem do Glauco Paza. Este seu Adriano, coloradíssimo e agora palmeirense. Questão familiar. Mas se eu fosse o Luiz Adriano, daria um puxão de orelhas. O pai de pouca fé. Se ele pensava que o filho seria jogador... Não, isso não. É difícil, né? Porque tu vê uma criança jogando futebol, é difícil pegar e dizer, vai ser um grande jogador. E sobre aquele surgimento em 2006? Foi pro Mundial, né? Uma coisa que eu não esperava realmente que ele fosse, né? Porque ele foi na vaga de um jogador, né? Foi e jogou. Na verdade, eu não esperava que ele fosse entrar, sabe? Porque ele foi dos últimos a ser convocado para o Mundial, né? Contra tudo e contra todos, né, seu Adriano? Luiz Adriano fez o gol que possibilitou ao Inter ir para a final e ganhar o Mundial em cima do poderoso Barcelona. Dizem que o mundo é uma bola. E se é mesmo, ela girou tanto, mas tanto, que o seu Adriano vai ver daqui a pouco o Palmeiras do Luiz Adriano encontrar quem? O Grêmio. É a decisão da Copa do Brasil. Imagina como fica o seu Adriano Luiz. Logo ele que ganhou fama na internet provocando os tricolores. Não tem copinha, não tem mundial. Mas hoje pela Libertadores ele já vai estar na torcida. Lá na Argentina, o filho ajudou a resolver o jogo. E como? Aqui no Brasil, o homem de 2 corações manda o recado. Mete a bola no chão que ele vai guardar. Ah, é? É. Mais que um? Não, um só tá bom. Figuraças. E como é que fica o coração dos gremistas, né? De um lado a flauta, do outro a rivalidade, aquela espinha engasgada do River Plate aqui que desclassificou o Grêmio na arena, né? Como é que fica o gremista nessa hora, hein, Jeremias? Mas o seu Adriano quase passou por uns maus lençóis, né? O Luiz Adriano quase veio pro Grêmio esse ano. Imagina.
tá? Fera, 9h15 hoje. 9h15 a transmissão aqui no SBT. Tá? Narração de Luiz Alano. Toda sorte para ele e para todo o nosso timaço. Valeu, até amanhã, Jeremias Werneck. Valeu. E vocês, gente, fiquem agora com um recado importante dos nossos amigos da Solução Financeira. O recado é para você que mal começou o ano e já está recebendo cobranças. É a parcela do veículo, o IPVA, o colégio das crianças, uma infinidade de ligações que nem te deixam dormir. Dê um basta nisso e durma tranquilo. A Solução Financeira está aqui para te ajudar a economizar e se livrar das cobranças de juros abusivos. Não aguenta mais as ligações do banco, as ameaças de busca e apreensão? Chega de sofrer. Envie um WhatsApp com a foto do seu carnê de financiamento para o número 983248904 e solicite a sua análise gratuita. A sua economia pode chegar em até 70% mediante análise. E a solução garante o seu desconto em contrato. Envie agora mesmo a foto do seu carnê para o 983248904 ou vá pessoalmente na Avenida Benjamin Constant, 1170. A Solução Financeira é a maior e melhor assessoria de negociação bancária do Brasil. Não perca mais um minuto. Venha economizar você também. E ainda hoje, aqui no Segunda Edição, um resgate bom para cachorro. Saiba como a polícia recuperou essa cadelinha aí das mãos dos bandidos. E ainda a eficácia da Coronavac. Instituto Butantan divulga resultados globais da vacina contra a Covid-19. É isso, Lu? Pois é, Chemali. Olha, nenhum voluntário vacinado morreu por causa da doença ou precisou ser entubado, que é ótimo. E isso considerando os poucos casos daqueles que acabaram desenvolvendo sintomas. A gente explica tudo depois do intervalo. Voltamos ao vivo com a Segunda Edição para todo o nosso Rio Grande. Vamos falar de esperança? Pois é, gente, o Instituto Butantan, lá de São Paulo, apresentou hoje, no início da tarde, a eficácia global da Coronavac. E o resultado foi de um pouco mais de 50%, pertinho ali do limite da Anvisa e também da Organização Mundial da Saúde, né, Lu? Boa notícia. Boa notícia sim, Chemali. Exatamente 50,38%. A eficácia global, que é a capacidade da vacina de proteção da população e reduzir o risco de contrair a doença, reduzir seja caso leve, seja caso grave. E, como você disse, 50% é o mínimo recomendado pela OMS e pela Anvisa. Está um pouquinho acima. Mas a gente precisa avaliar, Chemali, também os resultados clínicos que foram divulgados na semana passada. Então, a gente vai tentar explicar para o pessoal resumindo, né? A Coronavac teve quase 13 mil voluntários aqui no Brasil, nos testes. Todos profissionais da saúde ali super expostos ao vírus. Parte deles tomou o placebo, ou seja, não tomou vacina, e parte tomou a vacina. Entre os vacinados, a metade, praticamente, acabou contraindo a doença. Só que entre esses infectados, apenas apresentaram sintomas leves. No máximo, precisaram de atendimento ambulatorial. A vacina ela apresentou 100% de eficácia em casos mais graves, ou seja, ninguém foi entubado, e 100% de eficácia em relação a mortes, porque ninguém perdeu a vida. Por isso, Chemali, que o diretor de pesquisas clínicas do Instituto Butantan disse que o objetivo deles foi alcançado. Vamos ouvir. Esta é uma vacina eficaz. Temos uma vacina que consegue controlar a pandemia através desse efeito esperado, que é a diminuição da intensidade da doença clínica. E é isso que nós conseguimos demonstrar. Pois é, né, Chemali? Então, assim, às vezes a gente olha, poxa, 50,38% não é pouco, não. Essa é a eficácia global. A vacina da gripe, por exemplo, tem em torno de 60%. E o que o Butantan, né, reforça muito, Chemali, é exatamente isso. Ou seja, se atingiu o objetivo de reduzir as internações, reduzir as hospitalizações e praticamente zerar os óbitos. Isso é muito bom, principalmente em se tratando em profissionais da saúde, que ao contrário de nós, estão ali expostos. E é justamente isso, dá um fôlego extra para o sistema todo de saúde, seja ele do SUS, seja o particular, né, Lu?
Exato, Chemali. E olha, na semana passada, né, quando os diretores, pesquisadores receberam a notícia dos resultados clínicos, eles ficaram emocionados. A gente até mostrou o vídeo. Vamos ver de novo. A eficácia foi 77,96%. Intervalo de confiança 49,15% e superior 90,44%. Para casos de internação hospitalar, 100% eficaz. Emocionante, né? Emocionante. Cientistas, pesquisadores, todo mundo lutando para preservar a vida, né, Lu? É verdade, Chemali. Olha só, no domingo, a Anvisa ela deve se reunir para decidir sobre os pedidos de uso emergencial tanto da Fiocruz quanto do Instituto Butantan. Eu estava vendo há pouco que a Indonésia, onde a Coronavac também teve testes clínicos, lá a eficácia foi de 63% e já foi autorizado lá o uso emergencial. Começa amanhã a distribuição, Chemali. Tá certo, vai chegar a nossa hora, vai chegar, com certeza. Tá chegando. Valeu, Lu, boa noite, até amanhã. Boa noite. Só fica aí o pedido, né, tanto dos gestores estaduais quanto federais, não façam politicagem com a ciência. A ciência está acima de tudo. Agora, antes de encerrar a segunda edição de hoje, olha essas imagens. Uma cadelinha, uma mascote de estimação foi recuperada e devolvida à família, gente, depois de ser roubada lá na Serra Gaúcha. O animal foi encontrado com os bandidos durante uma abordagem da Polícia Rodoviária Federal, o PRF. Estava aí, abordaram uma caminhonete na BR-116 em Caxias do Sul. 2 homens, 2 bandidos, um de 23, outro de 30, disseram que tinham comprado o veículo em um leilão. Mas o sistema da polícia acusou que o carro tinha sido roubado 2 dias antes. E uma cadelinha que estava com eles também tinha sido furtada pela dupla um pouco antes da abordagem. A Cindy, da raça Shih Tzu, foi devolvida para a família e está bem. A alegria foi, olha, contagiante. Flagrante aconteceu na manhã de ontem. Tá aí, ó, a Cindy, feliz da vida, faceira, foi tirada das mãos perigosas. Talvez fossem até vender na internet, isso é muito comum, né? Por isso que a gente tem que estar sempre alerta. Tá aí, parabéns à PRF e boa sorte à família da Cindy. Tá aí, estamos chegando ao final da segunda edição com uma boa notícia de esperança, de resgate. A todos uma ótima noite de terça-feira. Na sequência tem o SBT Brasil, às 9h15 da noite, Palmeiras e River Plate exclusivo, só no SBT, a Casa da Libertadores. Amanhã, 11h40, André Hara e Glauco Pazza desdobrando, fazendo aí o bastidor desse jogaço. Tomara que o Palmeiras passe. E às 7h20 a gente se vê de novo aqui no segunda edição. Tchau!